tema, Marcelo, acho que você pode começar, porque eu vi um vídeo no teu canal sobre o dia especificamente de 9 de abril. Não sei se tem a ver com eclipse. Qual que é, cara, o começo da tribulação? Eu vejo assim, é um marcador temporal, né? Assim, eu estou me pautando em 3 elementos, né? Para poder fazer uma análise hipotética. Tá. Né? Você não pode fazer uma análise empírica, né? Porque quem sabe é só Deus. Mas observando os sinais, observando as profecias se cumprindo e os códigos que estão ocultos na Bíblia. Jesus, com muita sabedoria, falou nas suas parábolas muitas coisas codificadas, né, que hoje a gente entende. Né? Até você pega lá Daniel capítulo 12, né, o anjo fala um monte de coisa para ele, ele não entende. Pô, não sei o que é isso, não estou te entendendo. Aí fala, essas palavras vão estar fechadas até o final dos tempos. Aí os sábios vão entender. Então era um momento para a gente entender agora, nesse momento de agora que a gente está vivendo. Então, assim, para dar um preâmbulo rápido aí, quando a gente fala de tribulação, né, na verdade é um período de 7 anos, né, dividindo em 2 partes, né, a tribulação e a grande tribulação, 3 anos e meio cada um, né, e aí existem vertentes, né, o pré-tribulacionismo. Quem acredita que é pré-tribulacionista, eles são o quê? Eles acreditam, eles acreditam que eles vão embora antes. Não vai, que a igreja, os escolhidos vão embora antes. Assim, é isso. Que é o tal arrebatamento. É quando é o arrebatamento. Vão ter duas pessoas na mesma sala, um vai embora e o outro fica. Isso, mas eu queria assim, a pessoa vira energia. Sabe? Como as roupas ficam. Fica, tipo Deixados para Trás. Filme, quem viu o filme... Você vira energia, nós somos energia, né? Aí você vira energia pura, pronto, e tá no corpo glorioso, vai pro céu. Vai então esses são os pré. E os mesos... Agora, o pré, eu acho assim, meio forçado. Meu ponto de vista, né? Se acontecesse agora o pré-tribulacionismo, a gente não ia nem saber quem foi. Porque aí foi, aquele cara sumiu, né, da igreja, não tá vindo mais. Tá, nesse sentido, né? Desviou, o cara tá desviado. Né? Faz esse sentido, não tinha, assim, a gente tem que passar por uma prova, a igreja precisa ser provada. Entendi. Porque hoje em dia, eu vi um filme, Nefários, assim, muito interessante, inteligente. Aliás, recomendo demais, o Lenny falou pra mim desse livro filme. Agora, tem um livro. Um livro? Inteligente, mas uma frase me chamou a atenção, né, que o só pra dar um contexto, né, é um cara que tá condenado à cadeira elétrica. E vai um advogado lá falar com ele, é isso? É um psiquiatra. Aí o primeiro se mata, né? E aí vai um outro que é cético, é ateu, então ele não acredita. E o prisioneiro afirma que está possuído pelo Lúcifer, né? É isso, por uma entidade diabólica. E ele que fala por ele, na teoria. Você nunca sabe durante o filme se é ou não é. Então, mas uma frase me chamou muita atenção. Ele falou, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus é a expressão majoritária do amor. Né? Então, muitas pessoas se dizem hoje ser filhos do amor, mas não amam, não expressam amor. A igreja deixou de ser um celeiro de amor com raras e honrosas exceções. Né? E ele fala, e nós transformamos o homem e fizemos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Porque hoje o homem mente, rouba, engana, trai. Verdade, tem essa frase muito forte. Eu achei essa colocação muito bem pontuada, né? Gostei bastante. Né? Que nem outro filme passou, que é bem... Advogado do Diabo também tem umas mais coisas. antigão tem, mas passou um recente na Netflix, é O Mundo Depois de Nós. Sim. Filme cabeça. Parece até... Dá vários recadinhos. Tem muita coisa que tá acontecendo já. Produção lá do casal Obama, né? Eu sou muito antenado, eu pego os detalhes, cara. Ali... Sabe, você vê a mudança do quadro, o mar tá calmo. Aquele filme. Eu fiz uma análise do filme no meu canal do YouTube. Tem um canal no YouTube também, pra quem não sabe. Daniel Mastral Oficial. Né? Então, para pegar o fio da meada, então, por 7 anos, aí como é que a gente chega nesse tempo, né? Como é que chegamos nesse parâmetro? Aí eu vou voltar para o amparo, tem que ser bíblico, né? Você pode complementar, por favor, você fica à vontade, tranquilo. Tá, tô na liberdade aí, pode interromper. Obrigado. Não tem onda problema. comigo não. Comigo também aí não, para somar a força, né? Valeu. Tomar conhecimento. Então, Jesus fala em Mateus 24, ele dá uma série de pistas para nós. Então ele fala da figueira, que é uma alusão a Israel, né? Tanto é que quando Adão peca, ele se cobre com folhas de figueira. Imagina, já o paraíso devia ter trocentas árvores, escolheu a figueira, que representa o pecado e tal, né?
Então, a representação é uma analogia a Israel. E Jesus ele pega e fala, quando os ramos estiverem tenros, é chegado o verão e eu estarei às portas. Quer dizer, eu não cheguei, mas eu estou chegando, estou voltando. Então, aí ele ainda dá outra pista. Ele começa a dizer o que vai acontecer, o princípio das dores, o amor vai se esfriar, as pessoas vão se maltratar, mais ou menos o que a gente está vivendo hoje em dia, né? É uma segunda rebelião na Terra, né? Quer dizer, uma segunda treta. Irmãos brigando contra irmãos. Fala sobre terremotos, crises sanitárias, né? Abalos nos céus. Sim, tem tudo a ver, né? Com tudo o que a gente tá ver. vendo Estão aí. esperando já o Big One. Até Apocalipse, a gente foi um pouco para frente. Tá tendo uns pequenos terremotos, terremotos né? Não, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Esse de Nova na York foi Califórnia. o mais forte nos últimos 140 anos. Em Nova York teve? Nova York teve 2 no mesmo dia. Caramba! Nova York. O pessoal não entendeu nada. Eles estavam fazendo lives assim, né? A garotada fazendo streaming e de repente começou a tremer. Eles, ué, Pô, faz... que isso? Eu não lembro de falar em terremoto. 140 anos que não tinha um forte assim, né? É estranho, né? Fora do normal. É estranho. Então, no Brasil teve também um pequeno Teve também tremor no Maranhão. Maranhão, isso, foi 4.8. Então, até eles falaram que podia ter a ver com 8 do 4, né? 4.8, que é lá. Nos Estados Unidos é invertido. Ah, né? invertido, sim. É 4/8. Então, vários sinais. Então, assim, aí Jesus coloca o seguinte, ele fala algumas coisas que vão acontecer, né, que guerras, rumores de guerras, a gente está experienciando isso nesse momento histórico, inclusive, o ano 2023, tem até um vídeo no meu canal, Calendário Secreto 2023, isso eu gravei em 2020, né, e fui bastante achincalhado até, né, mas é observação de sinais. Até agora acontece com a anuência de Deus, as coisas acontecem na permissão divina, e o tempo não vai se dilatar. As pessoas escrevem para mim e falam, pô, Daniel, e se a gente orar, será que a gente não consegue segurar a onda? Eu falei, não, Jesus já falou, se não fosse abreviado, ninguém ia suportar. Então eu estou vendo as coisas acontecendo muito rápido. Se observar bem, tudo está acontecendo muito depressa, acelerou né? muito, muito rápido. Tá dando uma coisa em cima da outra. Eu tenho sentido isso nos últimos... Pós-pandemia, cara, as coisas estão uma em cima da outra, tecnologicamente... A inteligência artificial, cara, tá muito rápido. Avançada, avançada. Então, aí ele coloca aí Jesus dá uma pista. Ele pega, então usamos, quando a figueira florescer, eu estou às portas. E ele dá a pista, não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Ele dá uma geração. Uma geração. Mas não vai passar a geração. Então, uma geração bíblica, eu vou pautar Salmo 90:10, que é mais fácil, que está redondinho lá. Tem outros versículos que você tem que fazer conta. Esse aí tá certinho. 70 anos. Então, Israel foi fundado em 14 de maio de 48, né? Em 14 de maio de 2018, completou os 70 anos, né? Fez aí, passou a geração bíblica. O presidente americano na época era o Donald Trump, né? Na nota de $1 está escrito Novus Ordo Seclorum, né? Em latim, Nova Ordem Mundial, né? Que é um dos propósitos aí da chamada elite global, tal, grupo, clube, né? Chamado Clube dos Bilderberg, e tem outros mais aí, outros né? Clubes, né? Outros clubes aí, que eles se complementam, eles têm então toda a mesma pegada. E tem os peões do jogo, né? Tem os basicamente caciques. São caras que discutem o futuro, quem fica com o quê, quem manda. É alto escalão, né? A gente acha que é tudo aleatório. Mas não, tem um grande... Eles decidem, né? Tem as famílias que desde sempre... Decidem, ainda botam nos filmes antes pra já ir preparando o pessoal pra reagir como eles querem, né? Muita mensagem subliminar. Antes era mensagem subliminar, né? Hoje é explícito. Hoje já não é mais, não precisa mais. Depois é até legal a gente explicar esse lance da mensagem subliminar, que o pessoal nem imagina como que é, né? Isso aí. É um filme, um histórico, música, né? A Disney usou muito isso. Né? Na época da guerra, né? Os caras fizeram muita experiência com isso. Com certeza. Muita coisa. Isso é um assunto interessante também. Mas vamos lá. Então, aí ele dá a pista 70 anos. Aí chegamos em 2018 e, curiosamente, o 45º presidente, o número 9 para a alta magia é importante. Eles consideram um número cabalístico, místico, só que voltado para o lado negro da coisa, né? Sim. É um número divino, né? A gente leva 9 meses para nascer e tudo mais. 6 de ponta cabeça, né? Então eles colocam ali o 9, porque eles se pautam em Ezequiel 28, que Lúcifer, né, na verdade, Lúcifer é um termo, né? O nome dele, segundo a cultura judaica, seria Samael. Né? Então, Samael.
E aí ele recebeu 9 pedras de Deus. Deus deu para ele 9 pedras, né? 9 cristais, né? E ouro. Isso está na Bíblia? Está na Bíblia, Ezequiel 28. É como se fosse aquele peitoril do sacerdote, só que em vez de ter 12, tinha 9, né? Tinha 9. Tem um significado nessas pedras. Cada pedra tem o seu significado, seu simbolismo. Então, hoje se demoniza muito cristais, né? Mas hoje tem relógio movido a cristal de quartzo, porque ele emite ressonâncias, frequências, energia, pulsos eletromagnéticos, né? E o cristal tem essa pegada também de sugar. Quando você quer entrar em contato com algo divino, né, eu sugiro para as pessoas, experimenta uma vez por semana. Você vai num parque, tira o tênis, meia, põe o pé na terra, na grama, encosta numa árvore assim, olha, você se nivela. Porque a árvore não tem inveja de você, não tem raiva de você, a grama também não. É coisa pura. Eletricidade, né? A gente nasceu assim nas cavernas, pisando a gente que foi colocando tênis, asfalto. E é borracha, é isolante. Isolante, o solo a sola do sapato da sandália. Não é à toa que a gente tem que colocar o terra na casa para descarregar tudo. É verdade. Sim. Teve um amigo meu que aterrou a cama dele, aí deu ruim. Como assim? Ele pegou... Como que é aterrar uma cama? O que ele fez? Ele me explicou como ele fez. Ele pegou um cano de cobre, ele fincou no jardim em frente à casa dele, aí passou o fio e amarrou na cama dele, que era de ferro. Mano. Pra dormir melhor, né? Aí piorou, porque a pessoa que fazia limpeza na casa não sabia o que era, né? Jogou fora. A pessoa que era lixo. Não durou nada. Então ele nem teve a experiência, se enrolou, não. Aí o que acontece? De tantas coisas que o Trump fez, uma coisa ele fez interessante. 45º já estava cantando a bola, alguma coisa. Porque era um número importante. Número importante, 45º. Tanto é que o próprio Al Gore, que lançou a ideia do aquecimento global, ele foi o 45º vice-presidente americano. Né? Então, esse 9 para ele está presente em várias vertentes aí. É claro que nem tudo que gera o número 9 está ligado a uma seita satânica. Mas tem uma preferência da parte deles, né? Eles têm uma preferência. Né? Isso, eles preferem e tal. Tem toda uma simbologia que não dá para sumariar aqui, eu vou tentar ser mais objetivo. Então, o que acontece? De tanta coisa que o Trump fez, ele fez muito importante, foi muito pontual. Ele transferiu a embaixada americana para Jerusalém. Isso teve um desdobramento no mundo espiritual muito grande, né? Então, dentro das coisas, essa daí foi uma coisa importante. Né? E nós tivemos também um outro detalhe, um pouco antes tem sinais astrológicos. Então, quando Israel foi fundada, teve lua de sangue. Guerra dos 6 dias, lua de sangue, né, onde Jerusalém é anexada ao Estado de Israel. Aí depois, em 2014, 2015, teve um fenômeno raro astrológico também. A Bíblia fala para você olhar para o céu, tem sinais astrológicos. Então, muitas vezes demonizam a astrologia, né, porque graças à observação da astrologia, por exemplo, Faraó, né, e os magos, os bruxos dele lá, souberam o ano do nascimento de Moisés. Né, então, ele sabia exatamente o ano. Não fizeram infanticídio quando ele tinha 10 anos, 5 anos, mas no ano do nascimento. Específico, né? Herodes sabia a data que nasceu. Teve a estrela que eles acompanharam também para encontrar Jesus. Então, sinais astrológicos, né? Então, os magos foram lá e ele recebeu incenso. Né, ouro, incenso e mirra. E hoje o incenso também é demonizado. Mas tinha incenso no tabernáculo, tinha incenso no templo, Jesus recebeu incenso. É isso que eu ia falar, recebeu incenso dos reis magos. Esqueci o termo o nome do incenso, né? Mas eu acabo lembrando aí. É um pouco comum, mas o incenso não é esses de vareta que a gente vê, sabe? É um incenso, é um óleo, é um óleo que hoje você usa um difusor, né? Padre faz isso em mim, sabe quando ele balança aquele negócio? É aquele incenso, tem um carvãozinho lá e é um óleo, né? Então aquele ali é um incenso aromático, né? Então tinha isso aí favorece, claro, a sua conexão com o divino, né? Faz expandir a sua glândula pineal, etc e tal. Bom, mas voltando ao Trump para chegar ao fim das coisas. Aí o que acontece? Trump sai de cena, né, estrategicamente, deixa o Biden, né, para lá, saiu estratégico, porque o Putin realmente ajudou, a CIA comprovou isso, depois não falaram mais, mas isso foi notícia durante muito tempo, dizendo que a Rússia deu uma força nas eleições, né, e aí não comentaram mais sobre isso, morreu o assunto, Biden entrou, Biden tá meio gagá, cumprimenta fantasma, né, tropeça. O GPS dele tá meio ruim. Ele tá pirado, né, não tá, então... Parece que tem alguém com controle remoto
terremoto com ele, né? Então, às vezes, já falaram até que ele é reptiliano. Tal, tem gente que acredita nessas pegadas reptilianas. Já falaram até que eu era reptiliano. Então, o pessoal tira umas ideias, é uma criatividade boa, viu? Mas olha aqui, ó, é assim, viu? Você contou? Não pode contar esse segredo. Vou contar o segredo. Já vi ele tirando aqui a pele dele. A piadinha. Se passou uma mosca. Achei que era um problema técnico aqui. Não, falando que ele é reptiliano mesmo. Já viu eles trocando aqui. Eu tinha um primo que ele repetiu 4 vezes de ano e falaram que ele era reptiliano, que ele reptil. Reptil. Nossa, Lene! Gostou da piadinha? Lene, essa é das suas, hein? Ele falava, zoava ele. Aí o que acontece? Ele dá uma saída francesa, Biden entra, né, faz um monte de besteira, inclusive ele liberou, e o Trump aproveitou o ensejo para colocar no ventilador. Né, o Biden liberou $6 bilhões lá para o Irã, né, que estava congelado, né, em troca de prisioneiros de guerra que estavam lá em território iraniano, e o Trump falou, isso aí provavelmente ajudou para financiar grupos extremistas. Então nada contra, é importante salientar, contra o muçulmano. Tem amigo muçulmano, budista, católico, tem o bom e tem o mal. Em todas as áreas tem. O Trump chegou a dizer que eles usaram esse dinheiro que o Biden liberou para fazer aquela ofensiva do dia 7, né? Isso, exatamente. Ele falou, ele afirmou. Ele deu a pedrada antes, né? Ele falou, eles vão usar esse dinheiro para fazer alguma coisa. Não deu outro, logo depois. Logo depois veio. Tava meio na cara, né? Porque ele, todo mundo sabe. Isso fala, o especialista, eu não sei se o Anderlach já esteve aqui. Já, várias vezes. Ele deixa muito claro, né? O Hamas é financiado pelo Irã, né? Agora tem o Hezbollah, que é um braço mais forte, ali tem mais equipado, mais treinado, né? Então o negócio está ficando mais estreito, né? E o domo de ferro, imagina sem um sistema de GPS, por exemplo. Louco. Lascou.